meus irmãos e irmãs, estamos dando início ao nosso 9º dia do mês dedicado a Santana. E eu quero acolher a você que reza conosco, que tem aí nos acompanhado durante estes dias, fazendo essa caminhada tão bonita sobre a história do povo de Deus. Seja muito bem-vindo a este momento de oração. E vamos dar início, como sempre temos feito, invocando sobre nós a Trindade Santa, dizendo juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E invocando este Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus sobre nós, para que Ele nos tome em suas mãos e nos conduza a meditar e a rezar neste momento, rezemos a oração ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que hei de calar e o que hei de escrever, o que hei de fazer, como hei de fazer, para a vossa glória, para o bem das almas e a minha própria santificação. Ó meu bom Jesus, em vós eu ponho toda a minha confiança. Ó Espírito Santo, respirai em mim para que seja santo o meu pensar. Impeli-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atraí-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que eu jamais perca o que é santo. Amém. Tendo invocado o Espírito Santo sobre nós, inebriados por esta presença, nós vamos agora tomar a palavra de Deus para meditar neste 9º dia do mês a Santana sobre o tema Conservar a Promessa. A promessa que nós vimos recentemente através de Noé, aquilo que Noé institucionalizou com Deus, o pacto feito de Deus com Noé e com a humanidade, é esse tipo de aliança que passa da justiça e da misericórdia. Agora nós chegamos no momento de entender a conservação desta promessa, ou seja, permanecer nela. E para isso eu convido você a tomar sua Bíblia, aqueles que podem, Isaías capítulo 65, versículos 17 e 18, e depois o capítulo 66, o versículo 22. Leitura do livro de Isaías. Com efeito, criarei novos céus e nova terra, as coisas de outrora não serão lembradas, nem tornarão a vir ao coração. Alegrai-vos, pois, e regozijai-vos para sempre com aquilo que estou para criar. Eis que farei de Jerusalém um júbilo e do meu povo uma alegria. Dentre estes tomarei alguns para sacerdotes e levitas, diz Yahvé. Sim, da mesma maneira que os novos céus e a nova terra que eu estou para criar subsistirão na minha presença, oráculo de Yahvé, assim subsistirá a vossa descendência e o vosso nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Neste tempo de pandemia que nós estamos vivendo, dentro da realidade que cada um tem passado, eu não sei o que é que aí na sua cidade tem gente acompanhando de diversas partes do Brasil, tem gente que nas diversas partes do Brasil estão vivendo diversas realidades desta mesma pandemia que tem assolado a humanidade. Não sei o que é que está de fato acontecendo aí na sua terra. Porém, uma coisa é verdade para todos nós, que estamos acompanhando pela língua, do português. Inclusive tem gente também nos acompanhando na África, que na parte que fala o português, onde os irmãos estão presentes. Aquilo que nós estamos vivendo, seja aqui no Brasil, seja na África, ou em qualquer uma outra realidade do planeta Terra, da pandemia, embora estejamos talvez vivendo a flexibilização, do isolamento ou não, mas nós estamos bebendo de um sinal de esperança de um Deus que promete
que tudo isso vai passar, mas ao mesmo tempo não só vai passar. Quando tudo passar, algo melhor está nos esperando. Aquela promessa em Isaías que a gente acabou de ler e que hoje nós vamos meditar com a luz do coração de Ana e Joaquim, serve para nós de uma maneira muito preciosa. Principalmente no versículo 2, quando Deus vai dizer, através da boca do profeta Isaías: sim, da mesma maneira que os novos céus e a nova terra que eu estou para criar subsistirão na minha presença, assim também subsistirá a vossa descendência e o vosso nome. Meus irmãos e irmãs, nós contemplamos que aquela promessa que Deus fez a Noé, aquilo que aconteceu na cena logo após o dilúvio, era um Deus agindo por amor e por misericórdia, conforme eu falava nas meditações anteriores. E diante desse amor, um Deus que, querendo sempre o melhor, faz conosco uma promessa, um pacto, uma aliança, que é para que a gente não se perca mais daquilo que é o melhor para as nossas vidas. É preciso sempre a gente recordar disso. O que Deus faz conosco não é simplesmente uma ação de um Deus que de uma forma egoísta nos quer somente para Ele, mas é um Deus que, por empatia, se coloca no nosso lugar para de fato entender o que é melhor para nós, porque Ele, como nosso Criador, sabe disso. O que Deus prometeu a Noé que nunca mais destruiria a humanidade, que faria da humanidade um espaço para a sua convivência, aquilo ainda hoje está se realizando. Claro que a aliança foi refeita diversas vezes durante a história da humanidade, conforme nós iremos ver ao longo deste mês. E infelizmente o mês é pouco para meditar tantas alianças, tantas tentativas de Deus. Mas é sempre nesta perspectiva. Por amor, Deus quer resgatar em nós aquele seu desejo primeiro de conviver de uma forma livre e aberta conosco, neste espaço chamado Terra, que outrora foi o Jardim do Éden. Mediados por esta motivação, aí nós entendemos por que a gente precisa conservar a promessa. Não é simplesmente um ato de dizer, eu vou conservar porque eu preciso obedecer a Deus. Mas é o ato de dizer, eu conservo a promessa feita porque eu sei que isto é o sonho de Deus para a minha vida. Não a realização da promessa, porque nós não precisaríamos da promessa se não fosse o pecado original, se não fosse o afastar-se da presença. Mas a gente precisa passar pela lei, passar pela aliança, viver o pacto, que é para poder retornar. É a famosa história de arcar com a consequência de uma atitude errada que fora feita antes de nós. Aí nós poderíamos até nos perguntar, mas padre, nós estamos pagando a conta de algo que nós não fizemos. É verdade. Não fui eu que cometi o pecado original, não foi você que está me acompanhando que cometeu o pecado original. Mas aqueles que sustentaram a humanidade, os nossos pais, as primeiras criaturas, uma vez sendo feito, isso deságua em todos nós. E não se trata mais de escolher ter ou não ter o pecado original, mas se trata de viver ou não. É aqui que acontece a beleza da criação de Deus. O livre arbítrio que Deus nos oferece hoje, pela salvação que Jesus Cristo realizou na humanidade, confere a nós viver ou não aquela dimensão que nos afasta da presença de Deus. E quando a gente faz esta escolha, quando a gente faz a opção por Deus, nós estamos conservando a promessa que Deus fez para nós. Nós estamos fazendo com que estes novos céus e esta nova terra que nasce a partir do ato de conservar a promessa, aconteça. E é aqui o bonito para nós que estamos meditando esse mês de Santana, neste tempo de pandemia. Nós podemos tocar na promessa de Deus para nós e entender como povo de Deus, no ano de 2020, nós somos chamados a revigorar a aliança para que a humanidade seja renovada.
Não se trata de um dilúvio que nós estamos vivendo. Não se trata de tantas outras, como por exemplo as pragas que alcançaram o Egito naquele tempo. Mas se trata de uma realidade que, queira ou não, nos purifica. E se a gente conserva a aliança de Deus, se a gente recorda de Deus, se a gente retoma o para que nós estamos aqui, aí a gente vai entender que este mal que assola a humanidade jamais pode afetar a nossa relação para com Deus. Jamais pode quebrar a nossa aproximação para com Deus. E principalmente romper definitivamente aquilo que o mal não tem poder sobre nós. Aí vocês poderiam me perguntar, Padre, então, conservando a promessa, nós iremos construir um novo céu e uma nova terra nesta realidade que nós estamos vivendo. Mas onde é que entra Santana e São Joaquim? Meus irmãos e irmãs, tentemos entrar um pouquinho na realidade de Ana e Joaquim naquele tempo que eles viveram. Ana e Joaquim, conforme eu já falei, fizeram parte do pequeno resto de Israel, ou seja, aquele grupo de pessoas que restou pós-exílio e mantiveram a promessa, a aliança com Deus, vivendo com fidelidade os costumes religiosos daquela época, em um cenário de destruição. Ora, eles tinham sido colocados em outro país, depois, quando voltam para o seu país de origem, a identidade religiosa tinha sido destruída. E mesmo não tendo nenhum elemento cultural para dizer nós somos de Deus, nós somos o povo de Deus, eles conservaram, não tinham elementos exteriores para motivar a conservar a aliança, mas tinha um elemento interior. A consciência de saber que Deus não desiste quando eles persistem. Deus não desiste da sua promessa. E diante dessa não desistência de Deus, deve existir a nossa persistência. Aí eu vou usar de um documento do nosso carisma, do patrimônio carismático do Instituto Filhos de Santana e na verdade é das irmãs Filhas de Santana, e que a gente usa como modelo de oração e meditação, que a gente chama da regra de 69. Foi a primeira regra que teve para a Madre Rosa e as irmãs, que foram escritas pelo Padre Tornatore, que naquela época ajudava a Madre Rosa na fundação das Filhas de Santana. E a regra de 69 foi dita em uma visão espiritual que o Padre Tornatore teve, Santana ditando para ele a regra. E é tanto que se conservou como material espiritual, porque foi um diálogo íntimo entre o Padre Tornatore e Santana. Só que depois a regra foi reformulada, as constituições nasceram e essa regra ficou apenas como patrimônio. E tem uma das falas de Santana Padre Tornatore para as filhas de Santana que diz o seguinte: em mim, em Ana, repousarão os gemidos, os suspiros, as lágrimas e as orações de todos os justos do Antigo Testamento. Pois de mim, como da fecundíssima raiz de Jessé, germinaram a minha filha, Maria Imaculada, e Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus, a fonte da nova lei e do amor. Por que Santana coloca como aquela em quem repousa os gemidos, os suspiros, as lágrimas e também as orações de todos os justos do Antigo Testamento? Ou seja, aqueles que conservaram a aliança, que permaneceram unidos. Porque quando olhavam para ela, eles viam que em Ana era de fato o momento de conservar, porque Ana em si conservava com consciência essa convicção clara da promessa de Deus. É aquela famosa história, a gente confia em quem a gente sabe que está confiando, ou deve saber em quem deve estar confiando. Porque que quando a gente olha para toda a história do Antigo Testamento, a gente vê refletindo os aspectos dessa fidelidade do casal Ana e Joaquim, porque eles em si conservaram de uma maneira tão eloquente que a gente se encanta e diz, recorrendo a eles, eu posso também conservar a minha aliança. E o ato de conservar faz com que a gente encontre um lugar seguro para repousar os gemidos, os suspiros, as lágrimas, as orações. E é neste momento que eu quero convidar você
a repousar aqui, no colo de Ana e Joaquim, as suas lágrimas, os seus gemidos, as suas orações, aquilo que você está vivendo que às vezes impede de conservar a promessa. Façamos nesta oração das invocações que a gente tem feito, combinando com o Pai Nosso e com a oração conclusiva, esta forma de fato, repousar, entregar com confiança, com liberdade, de dizer: Ana e Joaquim, da mesma forma como vocês conseguiram conservar, mesmo diante de um cenário difícil, me ajuda também a conservar a aliança, a não me esquecer de Deus. Por isso, façamos agora as nossas invocações movidos aí por esta certeza. Santana e Joaquim, no exemplo de santos, doaram a filha ao Santo dos Santos. À luz do candelabro, a menina vivia, guiada por mestres, de noite e de dia. Ó Santana, nossa mãe, sê do céu a nossa guia. Trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Ó Santana Mestra, cheia de pureza, vosso ensinamento nos dá mais grandeza. Como professora segura e fiel, com a Escritura nos levais ao céu. Ó Santana, nossa mãe, sê do céu a nossa guia. Trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Nós queremos e de noite os ensinamentos que deste a Maria. No templo sagrado estudou a lei, doutrinou Jesus, o divino Rei. Ó Santana, nossa mãe, sê do céu a nossa guia. Trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. E agora, voltados para aqui, para o santuário, façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E rezemos juntos agora para fechar este momento de oração, a oração conclusiva. Senhora Santana, foste chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo. Seguindo os caminhos da providência divina, recebeste São Joaquim por esposo. Deste vosso matrimônio vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a mãe de Jesus Cristo. Formando vós família tão santa, confiante nós os pedimos por esta nossa família. Alcançai-nos a todos as graças de Deus. Aos pais deste lar que vivam na santidade de matrimônio e formem seus filhos segundo o Evangelho. Aos filhos desta casa que cresçam em sabedoria, graça e santidade e encontrem a vocação a que Deus os chamou. E a todos nós, pais e filhos, alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nós chegar à casa do Pai, onde vos possamos encontrar, para juntos sermos eternamente felizes. No Cristo, pelo Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que rezou conosco este 9º dia do mês dedicado a Santana. E eu convido a você a chamar as pessoas que nesta meditação você sabe que gostaria, que se sentiria bem de ouvir estas palavras e também rezar junto conosco este mês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Ana e Joaquim, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santana vos esconda no coração de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.